Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Meditações de Marco Aurélio, que na edição de Portugal se chama Pensamentos para mim próprio. Marco Aurélio acabou de nos dizer no último vídeo para refletirmos sobre a fonte de todas as coisas. Isso às vezes pode parecer vago. Pegue uma situação concreta na sua vida. Essa semana eu conversava sobre isso com uma amiga. Então, se existe algo na sua vida que está te causando uma certa conturbação emocional, por exemplo, tenta parar a sua emoção conturbada, a sua mente que fica muitas vezes pulando, feito macaco e julgando uma série de coisas. E tenta observar de fato de onde vem essa fonte dessa, por exemplo, angústia que você tem. Muitas vezes é da opinião que você tem sobre as coisas, como diz o próprio Marco Aurélio, você tem que ter domínio sobre você mesmo. O problema não está no que está fora, o problema está na forma como você vê cada situação que acontece na sua vida. Vocês conseguiram, por exemplo, ao longo da semana, prestar atenção ativamente de alguma coisa que estava acontecendo e parar e pensar qual é a fonte deste problema? Às vezes a fonte é justamente essa mente inquieta, essa mente de desejo, que quer ter segurança, que quer ter domínio, que quer ter poder sobre os outros, que quer se sobressair ou outras coisas. Aqui são só alguns exemplos. Vamos continuar o livro, nós estamos na parte 6, agora ele vai falar de uma coisa bastante interessante aqui, como sempre, né? Que é sobre as nossas escolhas novamente, né? Que temos uma possibilidade de colaborar com o todo. De qualquer maneira, estamos fazendo alguma coisa, ou estamos colaborando, atrapalhando o todo, mas é sempre colaboração num certo sentido. Vamos entender isso? E a questão principal é: como é que eu quero me posicionar na minha vida? Eu quero governar a minha vida de modo que eu, como uma pessoa una, consciente, atenta, concentrada, fraterna, amorosa, possa estar fazendo ações pensando no bem comum, ou eu quero cuidar apenas da minha pessoa, da minha personalidade, no meu infinito universo particular, marido, filho, mãe, aqueles que estão próximos, que muitas vezes me dão coisas em troca daquilo que eu ofereço. Então é uma relação muitas vezes também de troca, é difícil a gente perceber. E quero fazer isso só para os meus? Ou realmente me sinto parte do todo? Vamos ler então. Parte 40, na parte 6 do livro, item 40. Um instrumento, uma ferramenta, qualquer utensílio, se faz o trabalho para que foi construído, resultou. E, no entanto, nesse caso, o construtor ausentou-se para sempre. Mas, quando se trata de seres constituídos por uma natureza, a força construtora está neles e neles permanece. Somos humanos, temos uma natureza de ser humano. Essa força existe dentro de nós, mas precisamos exercer essa força, tirar ela de dentro e fazer com que essa força seja ativa. Continuando um pouco aqui. Eis porque é preciso venerar mais e admitir que se, quando a ti estás disposto e te conduzes segundo os teus desígnios, tudo para ti marcha à medida dos desejos. Marcha igualmente à medida dos desejos para o todo o que lhe concerne. 41. Se considerares, seja o que for do que está subtraído ao teu livre-arbítrio, como um bem ou um mal, é fatal que, se um mal te sucede ou se um bem te escapa, dirijas censuras aos deuses e odeies aos homens, quer os acuses de ser, quer os suspeites de poder ter sido os responsáveis desta privação ou deste acidente. Cometemos também muitas injustiças por causas de diferendos que surgem a propósito desses objetos. Pelo contrário, se apenas
consideramos como bens ou males o que depende de nós, frase aqui fundamental para entender o estoicismo, o tempo todo ele está dizendo o que depende de nós, lembra epíteto, que é o que escraviza, é o que está dentro, nunca o que está fora. Então, pelo contrário, se apenas consideramos como bens ou males o que depende de nós, não nos resta nenhum motivo nem para acusar os deuses, nem para nos comportarmos de homem para homem em pé de guerra. Essa é a famosa frase, né, que conhecemos, que se diz que é importante nos responsabilizarmos por nós mesmos, não terceirizar. Isso está acontecendo porque o outro, daí eu vou estar sempre fazendo acusações, responsabilizando o outro pelo meu problema, terceirizando, né? É como Adão e Eva, né? Já ouviram falar dessa história de Adão e Eva? Quem estuda Cabala já ouviu isso, né? E aí é uma questão polêmica, mas eu quero que cada um que esteja ouvindo entenda isso de uma maneira simbólica. Na Cabala se diz, por exemplo, num dos aspectos de estudo da Cabala, é muito amplo, né? No momento de Adão e Eva, qual foi o grande pecado? Foi o pecado de ir lá, né? O Adão e comer a maçã, o fruto proibido? Veja, gente, estou falando simbolicamente, mas estamos falando sobre a terceirização da responsabilidade. A Cabala sempre diz que o grande pecado foi, na verdade, o Adão dizer: Senhor, eu pequei porque ela me disse para fazer isso. Eu acho isso sensacional, né? Como um simbólico dessa terceirização da culpa, já na origem, né, do Velho Testamento, nos mostrando isso. Quer dizer, assuma a sua responsabilidade. Continuando aqui, item 42. Todos nós colaboramos no remate de uma única obra, um ciente e inteligentemente, outros sem o saberem. Isso é fantástico, né? Todos nós colaboramos com uma única obra, somos parte de uma única alma, somos parte de um todo, o universo é ordenado, a questão é, faremos essa colaboração conscientemente ou não? E aí na sequência ele vai nos dizer o que eu falei agora há pouco, que é eu posso fazer isso colaborando ou atrapalhando. Vamos lá, continuar? É assim que Heráclito, creio, chama os próprios dorminhocos, obreiros e colaboradores do que se faz no mundo. Mas cada um colabora à sua maneira, mesmo por acréscimo, quem critica e tenta contrariar ou destruir o que nele se faz. É que o mundo também tem necessidades desse gênero de pessoas. Você vê que nada no universo, ele está nos mostrando aqui, é descartável. Se fosse descartável, não estaríamos vivos aqui nesse momento agora. Então julgamos muito tudo o que está acontecendo. Cuidado, claro que temos que ter senso crítico, utilizarmos a nossa razão para sabermos qual é o caminho que leva ao bem, à evolução de todos e qual é o comprometimento que vamos ter com isso, com esse todo. Mas ele diz aqui explicitamente, tudo tem a sua função, inclusive aquele que faz a destruição. Para quem conhece um pouquinho, né, Brahma, Vishnu e Shiva, sempre tem dentro dessa trindade, por exemplo, aquele que constrói, aquele que mantém, aquele que destrói. E na natureza a gente vê isso claramente, né? A questão é qual é o papel nosso como ser humano. Se somos seres humanos, já viemos dotados de algo diferente de um animal, diferente de uma planta, diferente de uma pedra. Somos mais do que um mineral que fica inerte e que tem, claro, as suas qualidades. Somos mais do que uma planta que cresce utilizando o prana, a sua energia. Somos mais do que só ficar utilizando essa energia. Somos mais do que animais com instinto de reprodução, instinto de sobrevivência. Temos o quê? Temos a nossa razão, ser humano como consciência. Somos homens capazes de contemplarmos a natureza, pensarmos no belo, pensarmos no metafísico. Se somos homens dessa natureza, significa que temos que contribuir a partir desta diferença que temos enquanto homem.
Acho que isso está claro. A questão é, vamos contrariar e agir contra essa nossa natureza ou vamos a favor dela? Se vamos a favor dela, temos que, de fato, acordarmos, deixarmos de sermos esses seres dorminhocos, aqui que diz Heráclito, né? E despertarmos para a necessidade, não apenas nossa, mas do mundo e contribuir com o todo. Continuando mais um pedacinho aqui desse item 42. Mas cada um, vou voltar aqui, colabora à sua maneira, mesmo por acréscimo quem critica e tenta contrariar ou destruir o que nele se faz. É que o mundo também tem necessidade desse gênero de pessoas. Além disso, vê de que lado entendes colocar-te. De qualquer modo, aquele que governa o universo saberá empregar-te e reservar-te-á um lugar entre seus colaboradores, mesmo se não estás disposto a colaborar. Por tua parte, não estejas nesse lugar como o verso trivial e risível na tragédia que menciona Crisipo. Então está claro aqui, só para finalizar, né? Temos um papel e está dizendo aqui que o Criador, essa ordem do universo, ela vai dar a você o papel que você está desempenhando. Então, se eu estou aqui disposto a colaborar, quanto mais eu entrego, mais responsabilidade eu recebo para mais contribuir com o todo. Tá claro, quanto menos eu faço, mais esse universo possivelmente vai tirar de mim, né? Em diversos locais, não necessariamente físico, emocional, mental, vai me colocar numa postura onde eu colabore com esse modelo, por exemplo, que é o movimento, por exemplo, da destruição ou da manutenção, né? Enfim, precisamos aqui nos colocarmos e assumirmos o papel que queremos desempenhar. E aí nos colocarmos a serviço, basicamente, né? Não somos nós, somos um canal. Isso é importante lembrarmos, sermos um canal por onde deixamos essa luz entrar e dar o seu recado, né? Através de nós e não apesar de nós. Acho que esse é o ponto principal. Quando estivermos fazendo alguma coisa, pensarmos, isso para o todo vai ser feito através de mim ou apesar de mim, porque muitas vezes a minha postura de julgamento, de crítica, de desespero, de medo, de excesso de desejo, de apego, tantas outras coisas, só atrapalha. Então precisamos estar muito conscientes disso. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã. Boas reflexões. Bye, bye.